Mudanças que você precisa fazer para você conseguir a sua restauração, a restauração do seu relacionamento. Eu quero ter mais uma conversa com vocês aqui sobre o processo de restauração. Eu anotei alguns pontos, né, para você que ainda se sente um pouco perdido sobre o que você precisa fazer, o que você precisa mudar nesse processo. E muitas vezes nesse tempo, nós só enxergamos o que o outro fez e o que o outro deixou de fazer. Então, muitas vezes você se prende na outra pessoa em vez de saber que o primeiro passo para você conseguir a sua restauração é você olhar para o seu interno e reconhecer o que está dentro de você, o que aconteceu em você, não no outro, mas o que aconteceu em você para que o término chegasse a acontecer. E foi um erro que eu cometi no meu processo de não enxergar esses erros em mim, de achar que tinha algum problema ali, ou tinha algum acontecimento específico que ocasionou meu término. Só que não, são vários acontecimentos ali que fazem você terminar o seu relacionamento. Não é uma coisa, não é uma fala, não é uma atitude. São várias vertentes para fazer com que o seu relacionamento chegasse a esse ponto. Então, o primeiro ponto que eu quero que você enxergue nesse momento é reconhecer o que precisa ser mudado em você no seu relacionamento. Questão do seu relacionamento. Por exemplo, você era uma pessoa que tinha muita dependência emocional, você era uma pessoa que tinha muita insegurança, você era uma pessoa que cobrava muito. Eu quero que você pontue em você. Escreva aqui nos comentários pra mim. Eu era uma pessoa muito ciumenta, eu era uma pessoa muito possessiva, pra mim saber como é que você era no seu relacionamento. Bia, eu não sei se foi um problema meu, né? Se foi algo que eu fiz, se foi algo que eu tinha algum problema. Eu sei que às vezes é difícil a gente assimilar, ainda mais quando a gente tá no começo do término. Mas também não é só culpa de você, não é que eu quero falar que você é o único culpado, não. Mas que nós temos erros, sim, que ocasionaram o nosso término, porque ao mesmo tempo que um relacionamento funciona dois, o relacionamento também termina dois, entende? Então é você olhar pra você e enxergar os seus defeitos. E tá tudo bem, sabe? Você ter defeitos, porque ninguém é perfeito, ninguém tem uma bola de cristal o tempo todo pra saber o que o outro pensa, o que você precisa fazer pra outra pessoa. Não, você vai ter erros, você vai ter dificuldades, você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas é pontuar em você aquilo que você acha que você fez de errado no seu relacionamento, mas não de uma forma de se culpar, mas sim de se enxergar e ver, nossa, eu precisava melhorar isso, para você começar a acertar nessa questão, para você não errar mais nessa questão. Entende? É isso que eu quero que você faça. E ponto. Você reconheceu os seus erros. Você reconheceu que você era uma pessoa ciumenta, você reconheceu que você era uma pessoa possessiva, que você era uma pessoa insegura. Você, depois disso, vai começar as suas mudanças internas. Porque um relacionamento, ele não é restaurado à base daquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer, mas sim aquilo que você é. Porque não adianta você postar uma foto, falar para essa pessoa que você mudou, e no outro dia ela vir falar com você, vocês restauraram o seu relacionamento, e no outro dia ela vê que você não mudou, ela vê que você continua sendo a mesma pessoa. Isso não vai fazer com que o seu relacionamento mude. E não é isso que eu quero. Eu não quero que você restaure o seu relacionamento hoje e amanhã você termine. Não é isso. Então, são mudanças verdadeiras, porque um relacionamento ele só é restaurado quando você está restaurado. E quando você entender isso, se torna muito mais leve, se torna muito mais como que diz? Se torna muito mais fácil, porque você não vai ficar cobrando o outro, achando que o problema é o outro, mas você.
você vai entender que no ponto que você tiver uma paz interior e que você saber, nossa, eu mudei tanto, eu tô tão transformada, eu tô tão transformada, que é as coisas aí que vão mudar. Que foi no meu caso e no caso de vários alunos meus. Não tem uma pessoa que chegue assim, Bia, eu tava aqui de boas, né? Não mudei nada e nós voltamos. Não existe. Você tem que ser mudado, você tem que ser transformado para que Deus possa fazer isso acontecer na sua vida, porque se não tem transformação, não tem realização. Então, mudanças internas que você precisa fazer é a sua fé, autoestima e controle emocional e perdão. A fé, primeiro, não existe restauração sem fé, né? Muita gente acha que, nossa, é só eu orar aqui e as coisas vão acontecer, né? É só eu clamar aqui que as coisas vão acontecer. Sem fé, a sua vida não é transformada, você não é transformado, nada acontece na sua vida. Então, primeiro ponto, você precisa transformar a sua fé, porque é dela que provém as coisas, é dela que vai vir a concretização, a realização dessa restauração. Então, não é só você orar, não é só você clamar, é você acreditar principalmente que vai acontecer, você ter a certeza que independente do que você esteja passando, independente do que esteja acontecendo, a realização vai vir, a concretização vai vir desse relacionamento ser restaurado. Autoestima. Você precisa melhorar a sua autoestima, a sua autovalorização. Porque se você é uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não se enxerga, uma pessoa que não se vê, você não vai ter isso da outra parte. Eu digo isso por experiência própria, gente. Eu tive dependência emocional, como eu vi várias vezes eu falo isso. Mas é para deixar claro que eu tive dependência emocional e eu sei como é você se achar um lixo. Então, por isso que você precisa se amar e se valorizar, porque a partir disso, Deus, essa pessoa, ela vai ver isso em você. Deus, ele não diz, ame ao outro primeiro para depois se amar. Ele fala, ame os outros assim como a si mesmo, porque ele quer que você se enxergue da verdadeira forma que você é filho do Criador. Você é a imagem e semelhança dele. Todas as coisas que ele tem, você pode ter. Todas as qualidades que Deus tem, você tem. Então, ele quer que você se enxergue dessa forma. Não como desvalorização, não como uma pessoa dependente, não uma pessoa que precisa de alguém, mas uma pessoa que quer ter alguém do lado para transbordar. Controle emocional. Não adianta, né, como eu disse para vocês fazerem mil e uma coisas se vocês não têm controle da própria mente de vocês. É você ser uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que deixa a emoção falar mais alto, principalmente nesse momento da restauração. Tem muita gente que está se reaproximando, tem muita gente que está ali no momento da reaproximação, no momento da concretização da restauração e perde o controle, que começa a cobrar, que começa a correr atrás de novo, que começa a desfazer totalmente do processo que fez e não consegue a restauração justamente por conta disso, porque não tem controle emocional. Controle emocional é não parar de sentir, não é você simplesmente desligar os seus sentimentos, porque não existe você desligar os seus sentimentos. Controle emocional é você sentir, mesmo assim sentindo, saber controlar suas emoções, saber a hora de falar, saber a hora de se expressar, saber a hora de chorar, saber a hora de demonstrar. Controle emocional é isso. É você não deixar as suas emoções dominarem você. E se as suas emoções nesse momento estão dominando você, você não está tendo controle emocional. E como é que eu trabalho isso? Através do autoconhecimento da mentalização, né? É uma coisa que me ajudou no meu processo, me autoconhecer, conhecer os meus lados ruins e meus lados bons e começar a trabalhar internamente em mim. E a mentalização justamente para mim reprogramar minha mente para começar a ter pensamentos positivos, começar a me enxergar da forma que eu sou. Então, se você quer trabalhar isso, eu recomendo que você procure vídeos, materiais que vão te ajudar nesse processo
E mais pra frente eu pretendo trazer também sobre esses assuntos para vocês. E o quarto ponto que eu citei é o perdão. O perdão tanto interno quanto o perdão para essa pessoa. Muita gente acha que o perdão não faz parte do processo da restauração, mas ele faz. O perdão, ele é essencial, essencial, porque o perdão, ele libera a gente do passado, daquilo que foi, para a gente viver o novo. Quantas vezes você já não ouviu isso? Você precisa perdoar para viver o novo, libertar o perdão para viver algo novo. Porque é exatamente isso, o perdão, ele nos acorrenta a algo que foi, que a gente não consegue mudar. Então você fica se cobrando pelo que você falou, pelo que você foi no seu relacionamento. E a primeira coisa que eu ensino lá dentro da jornada, né, da restauração, é justamente isso. Tem uma parte lá do módulo da fase 2 que eu falo exatamente sobre o perdão, sobre você não só perdoar a outra pessoa, mas se perdoar, porque tem muita gente que fica se culpando pelo término. Tem muita gente que fica se culpando pelo que foi, que não fez e que não melhorou. Mas o perdão vai libertar você do passado e você precisa ser a primeira pessoa a se perdoar. Porque senão você não consegue se libertar disso, se libertar desse mal, sabe? Porque o que o inimigo quer é que você viva no passado, que você tenha pensamentos negativos. E o passado não tem como você mudar, você tem como mudar o presente e a partir do presente criar o seu futuro. Então, se você tá se martirizando pelo passado, se perdoe. O que aconteceu, aconteceu, não tem como você mudar, mas você tem como mudar a partir de agora. E você perdoar a outra pessoa. Independente se você errou, se ela errou, independente disso, você tem que se perdoar e perdoar essa pessoa para que Deus possa agir e principalmente para que você possa ter a sua cura, a sua libertação. Agora vamos para os passos que você precisa mudar dentro do seu relacionamento, né? Na parte do seu relacionamento, é você dar espaço, cuidar de você, comportamento coerente e redes sociais com sabedoria e paciência e tempo. Então vamos para os pontos. Dar espaço. Dar espaço é exatamente o que você precisa nesse momento mudar. Talvez você esteja cobrando muito essa pessoa, ou, por exemplo, vocês estão se reaproximando, você fica o tempo todo querendo falar com essa pessoa. Dar espaço para essa pessoa não significa sumir, né? Principalmente se vocês estão se reaproximando. Dar espaço não significa sumir. É você dar o espaço para essa pessoa vir te procurar e você também se cuidar, sabe? Porque se você tá ali o tempo todo mexendo no celular, falando com essa pessoa, o que você faz da sua vida, né? Você não faz nada para estar todo o tempo ali. Você tem que demonstrar para essa pessoa que você tem sim uma vida, independente se ela tá ou se ela não tá. E não só para demonstrar isso, mas para ter realmente, né? Não vamos fingir que você tem uma vida e você não tem uma vida. Você tem que ter uma vida. Você tem que ter hobbies, você tem que ter coisas para você fazer. Você tem que ter. E isso entra na parte de cuidar de você. Você precisa ter seu momento de lazer. Você precisa ter um momento que você tem um espaço, tem um tempo para você. E, gente, quando eu aprendi a me amar, quando eu aprendi a ter coisas que eu gostava, assistir coisas que eu gostava, me cuidar, me valorizar, as coisas elas mudam, sabe? Parece que você vira um magnetismo em você. De tudo aquilo que você quer começa a vir para você, porque você atrai, você não fica correndo atrás, você não fica pedindo para aquilo estar com você, as coisas elas vêm automaticamente. E o comportamento coerente é o quê? É você não falar assim, mudei, e você ficar correndo atrás, você ficar se humilhando, você falar que tá se cuidando e não tá se cuidando. É você ter comportamentos coerentes com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer e com aquilo que você tá falando para essa pessoa. Não adianta você falar uma coisa e não fazer. Não adianta você querer uma coisa e não fazer. Entende? Ações precisam de reações e reações precisam de ações. Se você não faz nenhum nem outro, você não vai ter nenhuma reação daquilo. Você precisa ter ação sobre aquilo que você está falando, ação sobre aquilo que você quer e ação sobre aquilo que você está querendo, entende?
Então não adianta você ficar ali esperando as coisas virem para você, esperando a mudança vir para você e principalmente falando uma coisa e não fazendo essa coisa. Você precisa agir, principalmente agir. Então, é comportamentos coerentes com aquilo que você quer, com aquilo que você tá falando e com aquilo que você tá profetizando sobre a sua vida. O quarto ponto, as redes sociais com sabedoria. Você não vai utilizar as suas redes sociais para ficar ali cobrando essa pessoa. Você não vai usar as suas redes sociais para ficar demonstrando o tempo todo para essa pessoa que você está mudado, que você tem uma nova pessoa. Não, você vai usar como sabedoria. É postar uma foto, é postar as frases que você quer, sem ficar ali o tempo todo querendo mostrar para essa pessoa que você quer estar com ela novamente, que você mudou, que você agora tá saindo pra festa, você tá assim, tá assado. Não, redes sociais com sabedoria para você realmente postar aquilo que você quer postar sem ficar preocupado se essa pessoa tá vendo ou não. E principalmente não ficar ali o tempo todo mexendo, vendo se essa pessoa tá online, o que ela tá postando, o que ela tá fazendo. Redes sociais com sabedoria para você não ficar com ansiedade. E o ponto principal é a paciência e o tempo. Tudo o que acontece na sua vida, se você acredita em Deus, sabe que tudo leva um tempo. E a paciência e o tempo é essencial nesse processo da restauração. Não adianta você aplicar os métodos, não adianta você querer muito isso e não ter paciência, sabe? Porque muita gente desiste do processo da restauração porque não tem paciência, quer que as coisas aconteçam assim. Tudo na nossa vida tem um processo. E quando você entende isso, quando você entende que o que você quer vai vir para sua vida, mas que vai levar um tempo, nem que seja um mês, nem que seja 2 meses, mas vai levar um tempo para isso acontecer, a sua mente muda. Porque você não tá ali preso no tempo, mas você sabe que é aquilo que vai acontecer. E, por exemplo, no meu segundo término, quando eu entendi isso, quando eu entendi que, nossa, eu preciso ter paciência, eu preciso perseverar para aquilo acontecer, as coisas começaram a acontecer. E muita gente não consegue restauração porque quer que as coisas assim mudem do dia para noite. E a pessoa não muda, a pessoa não evolui. Então você precisa ter paciência e saber que é isso, sabe? É você aplicando tudo que eu falei aqui, principalmente ter paciência e tempo para isso acontecer, porque Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas, assim como tem lá no Eclesiastes, que é o versículo que diz sobre isso. Então, se você não entende que tudo tem um tempo e que tudo tem que ter paciência, as coisas não vão fluir para sua vida, entende? Então, esse vídeo eu quis trazer pontos específicos para vocês, de uma forma resumida, para você entender o que você precisa fazer nesse momento, para você conseguir a sua restauração. As mudanças que você precisa para você conseguir a sua restauração. Eu espero que alguma dessas tenham ficado claras aqui. E se você ficou até aqui, comenta aqui. Eu vou ter a minha restauração para mim saber se você chegou até aqui, até o final desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido clara nesse vídeo sobre algumas coisas. Eu espero ter tirado algumas dúvidas. Eu vou trazer mais vídeos sobre mudanças internas, que eu sei que é algo que vocês precisam muito. E também vou trazer sobre mentalidade e também sobre outros assuntos da restauração para vocês aplicarem no processo de vocês. Caso você queira participar da jornada da restauração, eu vou deixar aqui embaixo um contato para vocês estarem entrando, que é da minha equipe, do comercial, que lá ela vai te explicar tudo o que você precisa saber para entrar dentro da jornada de restauração. E lembrando que são poucas vagas, são vagas limitadas para você participar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito e deixar o seu like, que é muito importante para a evolução do canal e chegar mais em outras pessoas. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.